Olha como que é iluminado. Pois é, cara. Tô sentindo um cheirinho ruim. Esse vídeo aqui tá começando de uma maneira bem diferente, num lugar diferente, que é um lugar extremamente especial pra mim e pro Renan, que é no nosso AP novo. Fogos de artifício, vários efeitos. E o que a gente quer falar nesse vídeo, amor? A gente quer falar o que fez a gente conseguir comprar o nosso primeiro apartamento. Que, pra quem não sabe, eu sou uma criadora de conteúdo, a gente vive da criação de conteúdo e foi isso que proporcionou essa possibilidade da gente comprar o nosso novo apartamento, né? Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre quanto que um criador de conteúdo ganha... As fontes de renda de um criador de conteúdo, a gente vai abrir aqui nesse vídeo. Exatamente. Fica aqui nesse vídeo até o final pra você entender um pouquinho mais. Oi, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello. E eu sou o Renan Filipeto. E nós somos criadores de conteúdo e aqui nesse canal você encontra muito conteúdo sobre... Criação de conteúdo. Muito bom! E vamos lá então, vamos conversar com vocês um pouquinho sobre como a gente chegou até aqui, que pode parecer que foi muito rápido, muito de uma hora para outra. Muito rápido, muito fácil, que a gente tá com uma Ferrari na garagem, nadando em rios de dinheiro, que é o que muita gente vende para vocês na internet, mas não, calma. Não. Isso não significa que a gente não acha também que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito cedo, né? Eu e o Renan, a gente tem 27 anos, o Renan vai fazer 28 agora no sábado, inclusive esse vídeo vai sair um dia antes, e eu vou fazer na segunda-feira que vem, então a gente, daqui uns diazinhos aí, a gente tá com 28 anos, e comprar o primeiro apartamento antes dos 30, eu acho que hoje, nos dias de hoje, é uma super de uma vitória. E isso era algo muito inimaginável pra gente há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, quando a gente se formou na faculdade, sabe? Eu diria até 1 ano atrás a gente não pensava muito em fazer uma aquisição dessa, porque na nossa cabeça a gente, não, vamos ver de aluguel, vamos não sei o quê. Só que o negócio começou a mudar, né? A gente viu como o aluguel estava subindo, a gente viu que, cara, a gente não tem mais 19 anos ou 20 anos, a gente tem quase 30. Como você disse, para as pessoas da nossa idade, hoje em dia é uma coisa bem difícil, né? Porque tudo é muito caro. Chegou na nossa vez, é tudo muito caro. Não dá para ir viajar, não dá para comprar carro, não dá para comprar nada, né? Então, só antes disso, porque tem muita gente na internet que reclama, por que as pessoas ficam segurando o microfone na mão? Especificamente nesse vídeo é porque tá cheio de eco aqui, porque o apartamento não tem nada. Não tem nada. Então a gente precisa colocar um pouquinho mais perto aqui pra não ficar tão ruim pra vocês. E sobre esse negócio que o Renan falou no começo, que muita gente vende que ganhar dinheiro através da internet, você consegue comprar carrões e barará, muita gente consegue, não tô dizendo que são mentiras, tem gente que consegue mesmo. A gente não chegou nesse nível ainda, mas a gente pode falar também que eu e o Renan somos um casal muito consciente do nosso dinheiro. Tem muita gente, a gente vê muito casal que tem tabu de falar sobre dinheiro e pra mim isso é o cúmulo. Eu e o Renan, a gente sempre foi muito aberto sobre o nosso dinheiro. É o que a gente tá sendo aberto aqui com vocês também. A gente quer ser o mais transparente aqui possível pra vocês, porque também é bom deixar claro que nós temos muita consciência do nosso dinheiro em relação ao onde a gente vai gastar ele. Por exemplo, tem muita gente que ganha dinheiro e acaba viajando, né? E viagens são coisas legais, é um gasto bem grande, são experiências que a gente ainda quer ter, obviamente a gente ainda quer ter, mas é uma coisa que a gente abre mão pra gente conquistar o que a gente conquistou aqui hoje, que é esse apartamento. Porque, novamente, na nossa vez, viajar pra Disney não é a mesma coisa que viajar pra Disney quando o dólar tava R$1, R$2. Né? Então a gente abre mão, tanto porque tudo bem abrir mão e também porque não teria como, né? Muito. Então assim, o que eu quero te falar aqui é que sim, a gente está pagando esse apartamento através da nossa criação de conteúdo. Se não fosse pela criação de conteúdo, a gente não conseguiria fazer isso. Pra quem não sabe, eu sou dentista por formação, o Renan é advogado por formação. E tem vídeo da Ana sobre dentista aqui. Clique aqui pra ver depois. E não foram essas profissões tradicionais que fizeram a gente chegar aqui. Foi a criação de conteúdo. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre quais são as nossas fontes de renda, para você entender um pouquinho mais, e qual foi o caminho que a gente traçou pra gente chegar aqui hoje com o nosso apezinho. Apezinho não. Apezão. Apezão. Eu vou mostrar pra eles, espera aí, fica aqui. Não é melhor a gente fazer um tour depois? Tá bom. Ok, vamos mostrar um pouquinho o apartamento. Ai, tá bom. Vou dar um tiro de 360, hein? Sacada.
com reiki. Pronto, essa foi sua sala, fica sua sala. Mas ó, pra fazer você ficar aqui no vídeo até o final, a gente vai mostrar um tour do apartamento todo no finalzinho, mas fica aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre grana. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as nossas principais fontes de renda. Vamos começar do mais alto pro mais baixo, qual que a gente ganha mais e qual que a gente ganha menos. Em primeiro lugar estão os nossos infoprodutos. Para quem não sabe, a gente tem 3 infoprodutos principais, que é o nosso planejador de conteúdo no Notion, o nosso curso de criação de conteúdo e a nossa comunidade Content Skills, que nesse momento você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, estamos em Black Friday, tá? Vai até no domingo, por um preço muito especial. Aqui na descrição você vai entender um pouquinho mais. E como a Ana disse, nossos infoprodutos desde o início foram o que permitiu a gente, principalmente a Ana naquele momento, largar a profissão tradicional dela de dentista, né, formado em odonto, para começar a fazer algo no digital. A gente não começou desde o início com infoprodutos, mas eles estiveram ali logo no comecinho, então a gente considera os infoprodutos como a nossa primeira fonte de renda, que se mantém até hoje como a principal por aqui. Por que infoproduto? Porque infoproduto tem uma barreira de entrada muito pequena. É claro que hoje em dia tem um monte de infoprodutos, um monte de infoprodutores e cada dia tem mais. Só que assim, da mesma forma que tem muita gente ruim. E então, mesmo que tenha muita gente, você consegue sim formular um infoproduto específico que resolva algum problema específico para uma audiência específica, lançar ele no mercado com um custo muito baixo e fazer as suas vendas sem precisar gastar muito dinheiro. Foi o que a gente fez lá no começo, em 2020. 2021 a gente lançou nosso primeiro infoproduto e a gente começou a ter uma certa atração, um certo caixa, um certo faturamento para que a gente fosse caminhando e expandindo a nossa criação de conteúdo, a Ana fosse conseguindo criar o seu nome e ir para próximas fontes de renda que a gente vai falar nesse vídeo também. Como o Renan falou, a gente não começou com infoprodutos, a gente começou vendendo serviços, mas quando a gente começou vendendo serviços, na verdade eu comecei vendendo serviços, eu já tinha na minha cabeça que eu não queria ficar apenas nos serviços. Eu prestava serviço de social media, né? E na primeira oportunidade, quando eu descobri o mundo dos infoprodutos, eu já falei, eu vou fazer isso aqui ser a minha principal fonte de renda. E a gente conseguiu. Em torno de 1 ano depois, a gente lançou o nosso primeiro infoproduto. Eu lembro até hoje, vai fazer exatamente 3 anos. Foi dia 10 de novembro de 2021, a gente lançou o nosso primeiro infoproduto. Eu não lembrava disso. E agora, 3 anos depois, 1 ano depois, em novembro de 2022, eu encerrei os meus serviços de social media porque meu infoproduto estava sendo suficiente para eu me bancar. Porque na época, só eu me bancava, o Renan ainda não era meu sócio. Foi ali que eu me tornei independente financeiramente. Até então, quem me ajudava era minha mãe. Eu já morava em Curitiba, minha mãe me ajudava com os custos. Os meus serviços, eles não me ajudavam 100% e demandavam muito mais tempo. E foi através dos infoprodutos que eu comecei a ter mais liberdade para começar a focar mais na criação de conteúdo e chegar onde a gente está hoje. Em segundo lugar, encontram-se as nossas... Encontram-se? Não. Encontram-se, amor. Não sou eu que estou escrevendo uma peça jurídica. Em segundo lugar estão as publicidades. Eu abri para publicidade esse ano. Na verdade, em 2020 eu trabalhei com publicidade, mas foi quando eu falei, tá, não dá para sobreviver de publicidade do jeito que eu era naquela época. Eu era pequena, não fazia ideia do que eu estava fazendo direito. Não tinha os infoprodutos. Não tinha os infoprodutos. Trabalhava como influenciadora no meu perfil pessoal. Que hoje nem existe mais porque tá hackeado. Que foi banido. E foi a época ali que eu falei, tá, tem uma outra forma de ganhar dinheiro com isso. Só que daí esse ano surgiram as oportunidades de trabalhar com publicidade, né? A gente começou a abrir para publicidade e falando bem sério aqui para vocês, foi uma das melhores coisas que a gente fez, né? Eu acho que desde que eu conheço a Ana, que ela começou a ir mais sério nessa parada de criação de conteúdo, uma das maiores vontades dela, suas, né, era fazer publicidade. Você sempre falava que a gente precisa fazer publicidade, eu quero fazer publicidade porque é o que eu gosto, tal e tal e tal, e nunca acontecia. Esse ano, por algum motivo, milagrosamente, as marcas começaram a ver os nossos conteúdos, os conteúdos da Ana, né, e falaram, pô, eu acho que essa mocinha aqui pode ser uma pessoa legal pra gente chamar pro nosso time, e desde então a gente começou e não parou mais, né? Exato. E por causa das publicidades, além delas serem a nossa segunda principal fonte
fonte de renda hoje, elas nos proporcionaram outras experiências que a gente também não esperava ter. Só esse ano a gente foi quantas vezes para São Paulo a trabalho? Umas 4? Umas 4 ou 5. Umas 4 ou 5 vezes a gente foi para São Paulo, seja a convite para participar de algum evento que a gente não esperava receber esses tipos de convite, ou seja para participar de eventos a trabalho sendo pagos para fazer publicidade para determinada marca. E então, além de ser muito bom para a gente financeiramente, proporcionou experiência para a gente que a gente não imaginava tão cedo. E o Renan falou uma coisa interessante que eu não imaginava, enquanto que a gente estava ganhando dinheiro com o infoprodutos, porque a gente estava ganhando muito bem, que eu ia abrir para publicidade em algum momento. Só que a oportunidade chegou e meu olho brilhou ali, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com marcas. Trabalhar com marcas é uma coisa muito da hora, depende da marca. Mas a gente trabalhou com marcas sensacionais esse ano. A gente trabalhou com o Mercado Livre, a gente trabalhou com a Adobe, a gente trabalhou com o Insider, com o HostGator, com marcas assim que realmente eu não imaginava na minha vida que um dia eu ia trabalhar. E eu sou muito, muito, muito grata por isso. Não é a nossa maior fonte de renda, como a gente disse, é com os infoprodutos, mas é uma renda muito da hora. E que tem um custo-benefício muito bom pra gente. Sim, exatamente. Então, assim, se você trabalha nesse mundo da criação de conteúdo, ou enfim, você é um criador de conteúdo que não faz ideia como monetizar, existe a possibilidade dos infoprodutos, existe a possibilidade das publicidades. Todo mundo acaba indo muito para as publicidades, achando que é a única maneira. Não é a única maneira. Porém, se você fizer um bom trabalho, se destacar e não fazer coisas do qual marcas vão ficar com o pezinho atrás de te contratar, porque isso está muito em alta. Eu vejo muita gente no TikTok falando muito mal de marcas o tempo todo. Isso é uma coisa que está muito em alta, mas precisa entender um pouquinho mais em como ser uma pessoa séria nesse lugar ali de publicidade, porque senão nenhuma marca vai querer contratar você. Porque nenhuma marca vai querer ficar vinculando o seu nome a eles. Se você, é o que tem muita gente que faz, vai pro TikTok, vai para as redes sociais para falar mal de alguma coisa que às vezes a pessoa nem tá errada, né? Não, a coisa exato. ruim de fato aconteceu, está acontecendo, mas você tem que saber como fazer isso, porque se você for falar mal de uma maneira muito incisiva só pelo like, só pelo engajamento, você vai estar talvez ganhando algo imediatamente, que são os números, mas talvez você vai estar fechando algumas portas para você a longo prazo. Se for isso que você quer, né? Se for trabalhar com marcas, se for o que você quer, tome cuidado com isso. Não é para você deixar de falar as coisas, mas é para você entender como falar as coisas. As pessoas têm a impressão que o influenciador tem que ser sincero. E somos. E realmente a gente vai influenciar você da forma correta que deve ser influenciado. A gente não vai fechar uma publicidade com alguma coisa que a gente não goste como do já serviço. aconteceu, né? A gente já recusou propostas de parceria, não por conta da marca, mas porque a gente não acreditava na proposta, a gente não faz sentido pra gente, pro conteúdo da Ana, a gente aconteceu isso, então... Inclusive, essa semana, ontem mesmo, acho que a gente recusou de uma marca muito da hora. Legal. Que ia pagar em dólar, ia pagar bem, mas a gente recusou porque não fazia sentido. Como também, gente, é tigrinho, né? O que tem de gente que acaba querendo ir pra essa área da criação de conteúdo pra aceitar a proposta de tigrinho, isso vai cair. Isso aí vai cair, tá? Ana, você já recebeu proposta de tigrinho? Tigrinho especificamente não, mas de bets, de qualquer coisa do tipo eu recebo a rodo. Só que assim, quando eu fui hackeada, o hacker usou o meu perfil pra tentar dar golpe nas pessoas, que era o quê? Você dar R$1.000 pra pessoa e devolver 5.000. Só que eu fiquei tão feliz que ninguém caiu no meu perfil, porque a gente tem uma credibilidade tão legal, tão limpa em relação a isso, e nosso engajamento é tão legal em relação a isso, que ninguém acreditou. As pessoas sabem como é a nossa índole, e isso custa muito alto para as marcas. Por isso que nós consideramos bons influenciadores, pessoas de confiança. Então, para trabalhar com uma marca, é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, e a gente não vai trabalhar com qualquer marca, até por isso que nos rendeu uma boa grana de publicidade, porque a gente tem uma credibilidade alta. Né? E olha só, quando a gente fala render uma boa grana, a galera não tem muita baliza para entender o quanto é essa grana, né? É muito importante deixar claro que o que a gente faz de publicidade e o que a gente recebe é muito diferente do que uma pessoa, um ator da Globo, né? Gente famosa, pessoas com 500 mil, 1 milhão de seguidores. As coisas são muito variáveis, né? E vai depender muito da marca, mas
Sim, não se enganem também, você não vai ficar, né, tá começando agora, milionário, fazendo apenas isso. E aí eu conecto numa questão, um contra, vamos dizer assim, da publicidade, não é nenhum contra, mas leva tempo, né? Leva tempo para você construir uma imagem pública na internet, leva tempo para você modelar essa imagem de uma maneira adequada, porque tempo não leva, se você quiser se estourar na internet, entrando em polêmica, você vai crescer rapidinho, mas você não vai conseguir algumas coisas que quem não faz isso consegue. E não fazer isso ocasiona demora para você chegar até um momento onde grandes marcas vão querer se vincular com você. Exato. Então, tá aí o ponto onde o infoproduto é o contrário. O infoproduto você cria hoje e já começa a vender hoje, se você quiser. Coloca tráfego, coloca Facebook Ads, o que for, você já começa a vender hoje. Publicidade já não. Você cria o perfil hoje, você tem que trabalhar. Indo para o terceiro lugar, consultorias e mentorias. Esse ano foi em terceiro lugar, minha maior fonte de renda. Até ano passado era em primeiro lugar. Então, ainda em primeiro lugar em relação aos infoprodutos, e publicidade foi esse ano que a gente abriu, então nem estava naquele ranking. Mas esse ano eu quase não peguei mentorias e consultorias, porque o que me demandou mais tempo esse ano foram as publicidades e o meu infoproduto. Então eu precisei abrir mão um pouquinho mais de um serviço que me rendia muito dinheiro em prol de outra coisa, que foi a publicidade, que me rendeu mais dinheiro a publicidade esse ano do que os serviços ano passado, os serviços de mentoria e consultoria. Cada ano que passa, a gente aumenta nosso valor, né? Nosso valor de mercado aumenta também. Quanto mais tempo de experiência que a gente tem, a gente pode aumentar o nosso valor. Só que esse ano eu abri mão das mentorias e consultorias. Acho que eu dei 3 mentorias no máximo, assim, no primeiro semestre do ano de 2024. Só que me rendeu uma boa grana também. Rendeu pra gente uma boa grana, um bom caixa dentro da Content Skills, que é a nossa empresa, né? Porque é uma coisa muito pontual que é muito cara. E depende da forma que você modela o teu serviço, né? Você pode tomar prejuízo muito fácil oferecendo serviço. É só você cobrar pouco para um serviço que te demanda muito por muito tempo. Pronto, você já errou. Não errou, né? Mas você já vai sair no prejuízo, então você tem que ajustar isso. Então, como a gente está 3, 4 anos fazendo isso já, a gente conseguiu entender qual é a nossa precificação, considerando o tempo que a gente tá, que a Ana, quando eu falo a gente, é a Ana, tá? Que a Ana está no mercado, e o que a gente consegue oferecer em troca de qual valor. Então, é muito importante que você entenda. Serviço é a forma mais básica e mais eficaz, eu diria, de ganhar dinheiro, principalmente se você está começando. É claro que você precisa ter um trabalho ali para construir um mínimo de confiança nos seus clientes, mas é a coisa mais antiga do mundo, né? Todo mundo troca dinheiro por alguma coisa que você sabe fazer. Isso é serviço. Mas você também tem que ter um cuidado para não acabar pegando mais do que você aguenta entregar e entregar com baixa qualidade, ou pelo menos receber pouco por isso, porque isso é mais frustrante. E as mentorias e consultorias, eu comecei também lá em 2021. Eu comecei antes dos infoprodutos também, porque era uma forma de gerar caixa de uma maneira mais rápida. E quanto que você cobrava na sua mentoria? R$200. R$200. E 8 sessões. 8 sessões por 2 meses. Não era R$200 cada, eram as 8 sessões por R$200. E eu olho para trás e eu me arrependo? Não. De maneira alguma. Tem muita gente que, se souber essa informação, vai falar: nossa, mas que absurdo, você não soube precificar. Caramba. Tá? É muito fácil você pegar um mentor, uma mentora, quem quer que seja, e ele vai falar: não, você precisa cobrar 5, 10 mil reais isso daí. Meu amigo, você às vezes não tem experiência, você não tem tempo de mercado, você não tem reconhecimento mínimo. Como que uma pessoa quer que você saia no Instagram fazendo os posts cobrando 10 conto para passar 3 horas com você? Não existe isso. Tô falando que é impossível? Não. Tô falando que você tem que se expor na internet para conseguir fazer isso dessa forma? Não. Às vezes você vem do offline com background já muito reconhecido. É mais fácil. Mas não se iluda achando que você vai abrir um perfil no Instagram e uma semana depois vai estar cobrando 5 mil reais por uma mentoria sua. Não vai. Não vai. Nem a gente cobra isso ainda. Eu fiz isso de cobrar R$200 nesse serviço para justamente eu ter experiência. Eu lembro que eu fiz uma sequência de stories. Gente, eu acho que eu não tinha nem 400 seguidores, mas eu fiz uma sequência de stories que na época a sequência de stories era uma coisa que pouquíssimas pessoas faziam para conseguir vender nas redes sociais. E eu fiz uma sequência que eu consegui vender 8 mentorias. 8 mentorias. Eu tinha falado que tinha 5 vagas. Eu consegui vender 8. Olha o gatilho da escassez. Aí, o gatilho da escassez. Puta, cara. O gatilho da escassez? Tá, você vendeu 8 mentorias a R$200, então deu R$1.600. R$1.600 para 2 meses. Pagou um aluguel meu da época. Pois é. E demandava tempo. Eu ficava... Era 8 encontros por semana. Mas é esse o rolê. Olha só.
Ela fechou 8 vagas, individual, não era em grupo, por R$200. Todos os dias da sua semana estavam lotados. Tinha dia que eu fazia duas mentorias no dia. E aí eu te pergunto, como que você vai crescer assim? Se você lota o seu dia de trabalho. Ninguém cresce só trabalhando, vocês crescem pensando, né? Mas foi legal pela experiência. Eu não fazia ideia de quantas sessões fazer com os alunos, com as mentoradas. Eu não fazia ideia de quanto cobrar, como ensinar, o que ensinar na criação de conteúdo. No final das contas, todas foram muito diferentes, mas ao longo do tempo, em 2022, eu fui dando mais e mais mentorias e eu fui chegando num padrão onde funciona para mim e funciona para a maioria das pessoas, para a maioria dos meus clientes que eu tive até então. Mas eu não teria conseguido chegar num padrão se eu não tivesse começado, se eu não tivesse feito. Então, mentorias e consultorias é uma boa fonte de renda, é uma boa forma de você começar. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai conseguir aumentar o seu preço para você começar a cobrar cada vez mais alto. E melhorar o teu serviço também, né? A gente sempre tem que lembrar, pessoal, não adianta ficar aumentando preço, você tem que entregar algo bom. Entregar algo bom e o seu tempo no mercado aumenta o seu valor de mercado, entendeu? Então, comece o quanto antes. Isso em tudo. Na criação de conteúdo, no serviço, se precisar, e com o seu infoproduto, já comece a fazer ele de alguma forma, coloque uma data, igual a gente colocou a data, 10 de novembro, isso aí ficou na minha cabeça, porque eu lembro que a gente colocou um prazo para o infoproduto ficar pronto, 10 de novembro ele tem que ficar pronto, e ele ficou. O primeiro, né? O primeiro. E como todos os outros infoprodutos, eu sempre coloquei um prazo. Quanto tempo a gente demorou para fazer a primeira venda, você lembra? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Eu lembro que a gente estava até na casa do meu primo. Do Jonathan. E foi assim, acho que era 11h30 da noite de um sábado, caiu a primeira vendinha ali de R$37 de comissão. Porque era 47, né? Era 47. Era um pack de posts no Canva. Tem até um vídeo aqui no canal, o vídeo mais famoso aqui do canal falando sobre esse pack de posts no Canva. Mas foi isso que fez a gente chegar onde a gente está hoje. É um produtinho ali de R$47, que inclusive eu tô com saudade de fazer um produtinho barato assim, né? O que vocês acham? O que vocês querem? O que vocês acham que a gente poderia vender para vocês de uma forma barata? É vender mesmo, tá? Porque entregar de graça as pessoas não dão valor, não. E mais de graça do que tem as informações dentro desse canal aqui. Né? Tá, diga aí nos comentários, a gente vai pensar. Indo para a quarta fonte de renda, AdSense do YouTube. AdSense do YouTube. Não ganham muito, não ganham. E realmente não ganho. Eu posso abrir pra vocês, realmente. A gente ganha em torno ali de R$900 a R$1.000 por mês. Hoje, né? Hoje. Até 3 meses atrás eu tava ganhando em torno ali de 500, 600, se não me engano. Um ano atrás eu cheguei a ganhar 1.200, 1.300, porque um vídeo meu viralizou. Mas eu prefiro considerar que o AdSense do YouTube é um dinheiro que eu não vejo, tá ali, tá vindo, ele cai na minha conta sempre. Todo mês ele cai na minha conta, mas é um dinheiro extra que eu não estou esperando. Eu prefiro não ficar esperando ele. Claro que a gente tem o objetivo de aumentar esse AdSense. Com o tempo eu sei que a gente vai conseguir aumentar, porque trabalhar com o YouTube é longo prazo e a gente também está num nicho que rende bem dentro do YouTube, né? A gente ganha em torno ali de, eu acho, se não me engano, acho que R$10 a cada 1.000 visualizações. Alguma coisa assim. Fica variando, né? Mas é sempre essa média. É sempre essa média. E é uma média boa para o nicho que a gente tá. Depende muito dos nichos. Tem nichos, por exemplo, de finanças, é muito mais alto também. Acho que, se não me engano, é R$12, R$13, não sei. Mas outros nichos que são mais de entretenimento, é menos. Só que tem muito mais visualizações. Às vezes por isso que eles ganham mais. Mas é uma boa renda. É uma renda que a gente tem todo mêsinho, tá caindo ali na conta. Um dos contras, vamos dizer assim, do AdSense do YouTube, especificamente do YouTube, porque criar conteúdo no Instagram, por exemplo, não monetiza, né? O conteúdo em si não é monetizado. O Instagram não paga você, diferente do YouTube, de TikTok. Mas no YouTube aqui, demora também, né? Você vai encontrar na internet por aí várias pessoas falando, monetize seu canal em 1 semana, daí tem várias técnicas lá. E tipo assim, eu não tô falando que isso tá errado, tá? Mas pode acontecer, mas 90% dos casos não vai acontecer. É uma questão de construção a longo prazo. O YouTube é comunidade, é o que a Ana tem construído aqui nesse canal há alguns anos já, né? E que chegou um momento que deu certo, a gente conseguiu os requisitos para monetizar e estamos monetizados. Só que, como ela disse, é um dinheiro que hoje ainda não faz tanta diferença. E eu tenho muito cuidado em falar isso,
isso, porque para muita gente faria diferença, né? Então entendam o que eu tô falando. Dentro de um contexto geral, este dinheiro é um dos menores. Por quê? O AdSense do YouTube é muito variável. Você tem que estar sempre produzindo vídeos, esses vídeos sempre tem que estar pegando visualizações, e porque pega visualizações, aí sim ele vai te dar dinheiro. Nesse momento que a gente está do nosso canal no YouTube, eu gasto muito mais para criar um vídeo do que para ganhar o AdSense do YouTube. Pensa bem nisso. A gente não tem um retorno do financeiro realmente de AdSense. É um dinheiro legal, obviamente, sempre ajuda, mas ainda assim a gente não tá nem no 0 a 0. O YouTube ainda me dá prejuízo. Porém, existem outras formas, através da criação de conteúdo no YouTube, que gera renda pra gente, que é a publicidade. Que é a publicidade, a venda dos nossos infoprodutos que estão na descrição, por exemplo, que a gente já falou, que se você estiver assistindo esse vídeo, vai estar ainda em oferta de Black Friday, você pode entrar na nossa comunidade de criação de conteúdo. E indo pra nossa última fonte de renda é afiliados. Afiliação. Calma, não é afiliação da Hotmart, daquele faz, não, é afiliação de outro jeito. Mas que é válida também. É válida também, só que não é sustentável a longo prazo. Até dá pra ser, era no começo, né, mas eu não vamos fazer isso hoje, não recomendo nem que você faça isso hoje, sinceramente. Só que pra criadores de conteúdo que já tem audiência, às vezes é interessante. E não tem interesse em criar algo próprio? Exato, eu tenho parcerias com marcas que eu não ganho mensalmente deles, porém, se eu indico eles e vendo alguma coisa, eu ganho uma comissão. Eu indico quando eu quero, quando eu quiser, quando eu vejo que é conveniente, e se alguém compra esse produto dessas marcas, a gente ganha uma grana em cima. A gente ganha uma graninha que esse de afiliados poderia ser um pouquinho mais, a gente poderia estar ganhando um pouquinho mais com isso. Mas eu não indico muito. Às vezes eu não estou indicando quanto eu deveria estar indicando. Aí é por isso que ele está em 5º lugar, mas isso pode mudar, obviamente. Mas quando eu estava falando de afiliação que eu não recomendo, é afiliação de como quando o marketing começou aqui, sabe? Entrar na Hotmart, escolher um produto, se afiliar e fazer todo um rolê para você ganhar, tipo, R$40. Então, a afiliação que a gente faz é essa que a Ana disse, e também a afiliação de empresas como a Amazon, como a Kabum, como a AliExpress. Se você, por exemplo, for no link na descrição aqui do nosso vídeo e ver os nossos equipamentos, sempre que você clica lá naquele link e eventualmente compra alguma coisa lá, a gente ganha uma pequena comissão sobre isso. Isso é muito relevante para nós, principalmente aqui no YouTube, porque como a Ana disse, em tese, os vídeos aqui ainda dão prejuízo, né? Então, tudo que a gente conseguir nisso, tudo que vocês compram pelos links aqui da descrição, ajuda a gente a manter a produção deste conteúdo que, por enquanto, ainda dá prejuízo, né? Exatamente. Mas que a gente gosta pra caramba de fazer, né? Bom, eu acho que é isso. A gente falou todas as nossas fontes de renda. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo. Eu acho que não tem muito mais o que dizer sobre isso, porque realmente é isso que a gente faz, tá? É isso que muita gente faz e é isso que você pode fazer também, só que não se engane. As coisas não são fáceis, né? Não. E você não precisa querer comprar um apartamento também se você não quiser. Você pode ter outras prioridades na sua vida. A nossa prioridade é há muito tempo, né? Depois que a gente percebeu isso, a gente precisa de um lugar para morar, a gente não quer viver só de aluguel esse tempo todo, e a gente colocou isso como prioridade. Deu certo, tem muito trabalho pela frente que a gente precisa fazer e tem muita coisa que a gente quer fazer ainda, e tudo isso foi a criação de conteúdo que deu pra gente, cara. De uma maneira ou de outra, não tem como, foi a criação de conteúdo que deu pra gente. Então, assim, gente, se você quer se tornar um criador de conteúdo, a nossa comunidade de Content Skills está aberta para você. Lá você vai entender um pouquinho mais sobre estratégia de conteúdo, como pensar estrategicamente no conteúdo, porque não adianta nada você simplesmente começar a postar e não pensar estrategicamente, não pensar de uma forma inteligente. Até fizeram uma pergunta para mim lá no Instagram falando, não importa o quão esforçada eu sou, parece que quem tem sucesso é só quem tem contatos. E de fato, não é apenas esforço, mas trabalhar de uma maneira inteligente. Contatos é importante também, é uma forma de você evoluir, claro que é. Mas a gente chegou onde a gente está hoje não foi com contatos, foi com o nosso esforço e foi com a nossa maneira inteligente de pensar nas coisas. Então, dentro da comunidade Content Skills tem o nosso curso Plano, onde você vai entender um pouquinho mais sobre a base da estratégia de conteúdo, vai entender um pouquinho mais como pegar a sua essência como criador de conteúdo, como pessoa, para trazer aquilo para o seu conteúdo, que é onde vai estar a sua autenticidade. E a gente ensina isso para você dentro do Plano. Eu não tô falando que você vai ganhar rios de dinheiro, mas você pode ter uma vida confortável assim como a gente tem. A gente pode falar que a nossa vida é confortável. Nossa, é muito boa. Né? E acredito que a gente falou tudo que a gente poderia falar, e se você ficou com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você ficou aqui até o final, então deixa um coraçãozinho azul pra gente saber que você ficou aqui até o final. Não esqueça de deixar um likezinho, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Oi, Casa Vogue. Aqui.
vai ser o nosso futuro escritório. A gente quer deixar nossas mesas de trabalho aqui. Aqui eu gostaria muito de fazer um armário azul, lindão, que vai até o teto, lindo, onde a gente vai colocar nossos livros, nossas coisas, tudo de decoração a gente vai colocar aqui. E a gente quer fechar ele com vidro. Um vidro bem bonito, não é um vidro que vai ficar feio, não, parecendo aquela sala de coworking. Não é essa a intenção. E aí aqui vai ser a sala, parando pra ver. Cara, a sala até que vai ser grande, né? Nossa, vai ser muito da hora, eu tô muito animada. E a gente só sabe o que a gente quer no escritório. O resto a gente não sabe nada. Aqui é a nossa cozinha. Nossa, ela tá limpinha, né? Cozinha que aí vai quebrar tudo isso aqui, ó. Vai quebrar. E quartos. Banheiro. Quarto 1, que será o quarto de visitas. E suíte, banheiro. And that's it. Cara, isso é muito legal, né? Muito. Tá. E é isso aí. Tchau, Casa Vogue. Não esqueça de deixar um likezinho, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E bora aí, a gente vai fazer um churrasquinho aqui, vocês estão todos convidados.